A mecânica newtoniana, claro, é a mecânica de Newton, do Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton nos propôs uma grande teoria que explica, a partir de forças, como que se acontece ou como que se dá o movimento de um corpo. Então, esse link de, a partir das interações do quem que está empurrando, quem que está puxando tal sistema físico, como que esse sistema físico vai se mover, é a mecânica de Newton que a gente utiliza. A mecânica newtoniana é o pilar central da física. E foi esse cara mesmo, o Isaac Newton, a partir do seu trabalho Princípios Matemáticos da Filosofia da Natureza, tá? Que aqui na versão que eu trouxe para o nosso material é a de 1726, dos Principia, certo? Principia, é assim que a gente chama esse material aqui que foi proposto. Então, isso aqui é século XVIII, tá, galera? Início do século XVIII. Então, Isaac Newton aí fez a sua proposta. E, basicamente, como que a gente entende as leis de Newton hoje, tá? São 3 as leis de Newton. Na verdade, nesse trabalho ele publicou 4 leis, né? A quarta lei é a lei da gravitação universal. Então, as 3 primeiras leis são as que a gente utiliza para resolver problemas de mecânica em nossas provas, tá? E resolver problemas de mecânica também fisicamente, tá? Então, a gente utiliza as leis de Newton hoje, sim. Tá? É uma teoria ainda atual, aplicável, muito aplicável, beleza? Então, basicamente a ideia que a gente tem aqui das leis de Newton é essa. A primeira lei que nos dá o contexto de onde que as leis de Newton vão funcionar, que é a partir de pontos de vista inerciais, certo? Trazendo o conceito de inércia, que é a tendência de um objeto que se move, continuar se movendo com velocidade constante, mas um objeto que está em repouso tender a permanecer em repouso. Tá? A segunda lei de Newton nos traz a resultante das forças sendo igual ao produto massa-aceleração, ou seja, nos traz a equação para a gente resolver, para a gente fazer cálculos. Então, a segunda lei de Newton é, assim, o coração da teoria newtoniana, que é a equação para a gente resolver problemas, fazer as contas e fazer as previsões. Então, se a gente encontra as forças que estão sendo exercidas sobre um determinado sistema físico, isso tem que ser igual, o resultado de todas essas forças tem que ser igual ao produto massa-aceleração para esse sistema físico. Tá? Ou por outro caminho, se a gente sabe massa e sabe aceleração, ou seja, como é que é a cinemática, como que é o movimento desse sistema físico, a gente consegue ter uma ideia de como que é o resultado das forças sobre ele. Então, esse é o coração das leis de Newton. Massa, a gente sabe o que é. Aceleração também é uma grandeza cinemática, que diz o quão rápido a velocidade está variando e para onde ela está variando. Só que, até a segunda lei de Newton, nós não temos nenhuma informação sobre, peraí, e que forças são essas? Então, para complementar essa segunda lei de Newton, nós temos a terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação-reação, que justamente as forças que podem entrar aqui desse lado esquerdo da equação da segunda lei são aquelas que respeitam a terceira lei. Então, na hora de resolver os exercícios, a gente vai considerar válida a mecânica newtoniana, então a primeira lei de Newton vai ser válida no sistema ali. Nós vamos aplicar a terceira lei de Newton para encontrar as forças que estão sendo exercidas sobre o nosso sistema. Aí a gente aplica a segunda lei de Newton. Tá? Geralmente esse é o caminho da resolução do problema. Então a resultante das forças é um somatório de forças. E atenção, força é uma grandeza vetorial, então tem que se fazer uma soma vetorial ali das forças, certo? Então somatório de forças a gente tem que somar vetorialmente para onde que dá a resultante dessas forças, e para onde apontar a resultante das forças será para onde o objeto ou o sistema estará acelerando. Então o sistema acelera para onde as forças mandarem, certo? Para onde as forças mandarem, ok? Então essa é a segunda lei de Newton, é a equação da segunda lei de Newton, é a principal aqui equação que a gente precisa para resolver os problemas de mecânica newtoniana, problemas que envolvam forças ou, enfim, fatores que envolvem as forças, e produtos de massas e acelerações, certo? Então, a partir dessa segunda lei, é muito importante que a gente lembre que se o resultado das forças for zero, ou seja, se esse lado aqui der zero, o outro lado tem que ser igual a zero, certo? Porque essa aqui é uma equação, é uma igualdade. Então, se a resultante das forças dá zero, isso significa, dinamicamente, um equilíbrio de forças. E se a resultante das forças dá zero, o outro lado também tem que dar zero. O produto massa-aceleração dar zero, ou seja, duas coisas multiplicadas para dar zero, basta que uma delas seja zero. E no caso aqui, vai ser a aceleração. Não existe corpo com massa zero, certo? Então massa nunca vai ser zero. Mas o produto massa-aceleração vai dar zero se a aceleração for zero. Então, sob equilíbrio de forças, a resultante das forças, o resultado de todas as forças empurrando ou puxando um corpo ali, vai ser zero. Em consequência disso, nós vamos ter uma aceleração nula
e ter uma aceleração nula significa que o corpo se move com velocidade constante. Ou, se ele não se move, ele vai estar e permanecer em repouso. Ou seja, aqui, isso é muito importante, a partir da mecânica newtoniana, a gente não sabe dizer qual é o valor de uma velocidade, mas sabe dizer se a velocidade está variando ou não. Isso é que é muito importante da gente entender. Uma força causa uma aceleração que causa uma mudança de velocidade. Agora, se a velocidade vai ser zero ou não, aí a gente vai precisar de mais informações. Agora, se a resultante das forças for zero e assim permanecer sendo zero, então o corpo não vai acelerar. Não acelerar significa que não irá mudar a velocidade será sempre a mesma. Se o corpo está em repouso, ele assim permanecerá, com velocidade zero, e vai manter essa velocidade sendo zero. Mas se o corpo está se movendo, ele pode se mover, então esse corpo estará se movendo em MRU, em movimento retilíneo uniforme, em linha reta e com velocidade constante. Certo? É isso. Então nós temos essas duas possibilidades para quando ocorre um equilíbrio de forças. Esse equilíbrio pode ser um equilíbrio estático, onde o corpo está e permanece em repouso, mas pode ser também um equilíbrio dinâmico, onde o corpo está e permanece se movendo, só que em linha reta uniforme, tá? E movimento uniforme. Essa é a primeira situação. A segunda situação é quando nós não temos uma resultante de forças nula. Então, a aceleração também não será nula, a gente vai ter uma aceleração. E se a gente vai ter uma aceleração, significa que a velocidade será variável. Ter uma velocidade variável, a velocidade ser variável, nós podemos ter, por exemplo, um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente pode ter, por exemplo, um movimento circular uniforme, e a gente pode ter, por exemplo, outros movimentos mais doidos ainda e mais complexos. Porque tudo vai depender de como que vai estar a configuração de forças e como que essas forças se configuram, né, com a evolução ali do sistema, né, com o passar do tempo. Então, as forças vão acabar definindo as acelerações e as acelerações vão dizer para onde que as velocidades devem variar, certo? Esse é o entendimento mais importante que nós temos aqui das leis de Newton, é o pilar central da física. Toda avaliação mecânica de um sistema físico se passa pela mecânica newtoniana. Então, aqui estão as 3 leis de Newton. A primeira lei, que traz o conceito de inércia, e basicamente nos traz a ideia de que não há diferença na mecânica newtoniana em um corpo estar e permanecer em repouso ou estar e permanecer se movendo em linha reta com velocidade constante. Essas duas condições são semelhantes aqui na mecânica newtoniana. Certo? Então, é isso. Preparem café e chocolate e vamos seguir aí nos nossos estudos de mecânica.